Fala galera, bom dia. Eu sou a Adriana Lobo, treinadora da LT, e hoje eu queria falar aqui com vocês sobre um assunto que eu sempre vejo alguns treinadores e atletas falando aí nas redes sociais, mas que muitos ainda têm dúvidas, que é sobre o aquecimento. Então, muitos atletas, eles me perguntam Dri, por que eu tenho que cumprir todo aquele tempo de aquecimento que você coloca? O aquecimento é realmente muito importante? E a resposta é que sim, o aquecimento é parte fundamental do treino, tá bom? Por quê? O objetivo do aquecimento é preparar o organismo para o esporte, né? Para a modalidade que a gente vai praticar. Seja no treinamento, na competição ou até mesmo em alguma atividade de lazer que a gente for fazer, tá bom? Através do aquecimento, a gente faz com que ocorra o aumento da temperatura corporal, o aumento do fluxo de sangue para os músculos. E aí a gente prepara o nosso sistema cardiovascular e pulmonar para a prática do exercício físico, tá bom? Então, por que é tão importante? Porque esse conjunto de fatores, eles são determinantes. Primeiro, para a prevenção de lesão e segundo, para que a gente consiga fazer a parte principal do treino, né? A parte seguinte do treino bem feita, tá bom? Vamos lá. Então, como que a gente pode aquecer? Antes de mais nada, eu queria falar aqui para vocês de alguns fatores que influenciam na forma como a gente deve programar o nosso aquecimento, tá bom? Primeiro deles, idade. Então, quanto mais idade tiver o atleta, mais cuidadoso e gradual precisa ser o aquecimento. Por quê? Porque a estrutura muscular e fisiológica do atleta muda também de acordo com a idade, tá bom? Segundo, temperatura ambiente. Então, em dias muito chuvosos, frios, o período de aquecimento, ele precisa ser maior, tá? Isso não significa que no calor, a gente pode pular o aquecimento, tá? A gente precisa aquecer do mesmo jeito. Terceiro ponto é o nível de treinamento do atleta. Então, quanto mais treinado for o atleta, mais intenso vai ser o aquecimento, tá? De forma que, assim, o aquecimento de um atleta de elite, por exemplo, ele não vai ser o mesmo aquecimento de um atleta iniciante, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que o aquecimento, ele deve ser ajustado para cada pessoa, para cada modalidade que ela for praticar, ainda que dentro do ciclismo, tá bom? O que eu costumo orientar para os meus atletas? É que eles aqueçam aí uma média de 20, 30 minutos, que eles comecem girando leve e que progressivamente eles vão aumentando aí a intensidade, tá? E dependendo ainda do treino que eles forem fazer, que eles comecem com esse período de giro, do aquecimento, e acrescentem mais alguns estímulos, por exemplo, estímulos de cadência, girando ali por um período curto de tempo, acima de 100 RPM, ou até sprints, né, com intervalinho aí de 2, 3 minutos. Essa parte complementar do aquecimento, ela também ajuda a ativar a musculatura para que a gente possa seguir para a parte seguinte do treino, tá? Outra dúvida muito comum é sobre o aquecimento antes das provas, tá? Em primeiro lugar, é indicado a gente nunca aquecer de forma diferente do que a gente está acostumado, tá? Antes das provas. Então, é legal a gente sempre utilizar o mesmo protocolo de aquecimento para cada tipo de prova que a gente for fazer. Então, seja em prova de resistência, prova de XCO, contra-relógio, cada prova a gente pode usar um protocolo de aquecimento aí que a gente se adapta melhor, tá? Por que sempre o mesmo protocolo? Porque a gente já sabe como o nosso corpo vai reagir a determinado estímulo de aquecimento. Então, o aquecimento pré-prova também pode durar 20, 30 minutos. Para provas mais curtas e intensas pode durar até mais, tá? E para essas provas a gente pode inclusive acrescentar aqueles estímulos de cadência e sprint que eu falei no começo para vocês. E é importante a gente falar também que depois de 20, 30 minutos, a temperatura corporal ela já vai retomando a temperatura de repouso, tá bom? Então, a minha recomendação é que vocês comecem o aquecimento, que a gente comece o aquecimento 30, 40 minutos antes da largada, tá? Faz o aquecimento direitinho e que a gente termine 10 minutos antes, para quê? Pra gente poder se organizar, ir no banheiro, hidratar, se alimentar e poder se posicionar e se concentrar para a prova, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.